Ingrid, me conta uma coisa, começa o nosso bate-papo já. Como é que foi a descoberta, assim, de que seu filho era autista? Que o Leandro Miguel era autista? Como é que começou essa coisa toda? Então, no começo, a gente viu diferença nele desde bebezinho, eu e meu esposo. Então, quando ele tinha aproximadamente 7 meses, ele balbuciava, né? Aham. Soltava sonzinhos, e depois, quando ele tinha 11 meses para um ano, ele parou, não emitia mais som nenhum. Aí foi uma questão de estranhar. A Uhum. gente passou até para a pediatra, ela disse que era normal não balbuciar nessa idade, porém ter essa regressão não era, que era para observar. Uhum. E a gente continuou observando. Na época eu não sabia o que era autismo, não sabia Sim. nada. E aí ele demorou um pouquinho para andar. Quando ele começou a andar, ele andava na mesma posição em casa, ia para frente, para frente, para trás, só no mesmo lugar. Demorou um pouquinho para ele ter segurança de andar em outros lugares. E aí os outros sinais maiores que a gente foi vendo era a questão dele, ele já ia para a escolinha, só que ele só brincava sozinho. Uhum. Na escolinha, ele só brincava sozinho. Então a gente ele não tinha esse contato com as outras Ele não crianças, ele socializava, brinca. no caso, né? Não. E assim, até as crianças da família às vezes falavam assim que, nossa tia, ele brinca, o Miguel, ele não gosta de criança, ele brinca só com adultos, ele só tinha uma troca quando um adulto Uhum. brincava com ele. Ele não tinha troca visual, chamava ele pelo nome, ele não atendia. E ele andava muito na ponta do pé, bastante mesmo. Ele tinha o sensorial dele ele era bem sensível, então ele andava muito nas pontinhas dos pés. Uhum. E aí a gente foi juntando tudo isso, ele não falava, o atraso na fala, e a gente foi passando para os pediatras, e a gente ficou meio perdido, sem orientação, Uhum. até que a gente encontrou um pediatra que pediu para eu fazer várias dicas com ele durante 3 meses, fiz, e ele continuou na mesma, e a gente foi para a fono. Isso ele estava completando 2 anos. Aí a Uhum. fono, em primeira consulta, ela fez uma consulta ótima, ela fez muita pergunta, só que como ela já tem bastante autista, ela de primeira, ela Já já conseguiu identificou. perceber. E aí Deu o ela fez diagnóstico. muitas perguntas naquele dia, e a gente já, como o autismo dele é bem clássico, todas as Uhum. características ele tem estereotipia, brincar só enfileirado, ele brincava fazendo fileira. Aham. Outra coisa também, ele gostava de letras, escrever, ele aprendeu a escrever sozinho, com 2 anos ele escrevia, ele pegava a caneta bonitinho Uhum. e escrevia. Então, assim, coisas que as crianças nessa idade Nem- nem ligam ainda. Ele Verdade. separava por cores as coisas, era tudo alinhadinho. Se mexesse na ordem dele, ele ficava muito estressado. Mudança de rotina era um caos para ele. Então foi juntando todos esses pontos, e aí a fono de primeira, ela já informou pra gente, deu caminho a seguir, que era procurar um neuro. Uhum. Aí começaram os tratamentos com psicóloga, terapia ocupacional, fono, que ele leva até hoje todos os tratamentos. Pois é. E é incrível, né? Muitas vezes as pessoas não têm esse acompanhamento, não têm esse diagnóstico precoce, né? Isso acaba É, comprometendo muito a vida futura dessa pessoa, né? No caso do seu filho, diga muitas pessoas aí, que a gente vê que muitas vezes as pessoas, não é assim mesmo, deixa quieto, e vai deixando e não, vão deixando. E muitas vezes os pais hoje, né, por uma questão de correria, questão de tempo, mudança, o dinamismo da sociedade, eles acabam não dando a devida atenção. E quando não dão a devida atenção, é aquela situação. Tudo é normal, né? É normal, depois ele é um pouco mais, digamos assim, ele demora um pouco mais. É aquela história de sempre, né? Mas não é o tempo dele, tudo tem seu tempo. Não, não é bem assim. Existe uma padronagem de tempo também na vida das pessoas, né? Para você começar a aprender a isso. andar, começar a aprender a falar e tudo mais. Me conta uma coisa. E daí, a partir do momento que você foi diagnosticado o autismo, né, no Miguel, quais foram os desafios que vocês aí, no caso você, seu marido, a família enfrentaram, né? Quais foram as dificuldades? Porque daí você tem que mudar completamente a maneira do trato com a criança. Tudo. Então, como a gente já estava vendo essas questões, a primeira coisa foi iniciar o tratamento. Uhum. A fono, ela até falou para mim, ela falou, Ingrid, tem gente que nesse dia, quando vem aqui, eu falo isso, a pessoa foge, nunca mais quer aparecer, porque não quer acreditar. Aí ela falou assim, mas Desculpa, precisa de começar. tem muita mãe, tem muita família que não aceita o caso do filho ser um autista. Infelizmente, infelizmente tem. E aí acabam fazendo isso, adiando, não leva, porque acha que Uhum. com o tempo vai melhorar, mas sem o tratamento, o grau pode até ir aumentando, É né? verdade. E aí
a gente começou na luta. A partir do momento que a gente recebeu esse diagnóstico, a gente já foi atrás dos tratamentos. A primeira coisa foi ir atrás de fono, ir atrás de psicólogo, atrás de neuro. E aí as dificuldades maiores foi porque na época eu morava já aqui em Suzano e trabalhava na Barra Funda, então a distância era bem longa para chegar no serviço, e aí eu comecei a levar ele nas terapias, eu não conseguia mais cumprir os horários no serviço, porque eu não tinha mais horário para estender. E aí eu fui levando isso ainda por algum tempo, fiquei ainda 5 meses depois do diagnóstico conseguindo conciliar, e aí chegou um momento que não teve mais como, eu tive que conversar no serviço, e aí eu acabei saindo do serviço para conseguir continuar com ele, que hoje ele faz terapia todos os dias na parte da tarde, né? Então, ele precisa de uma demanda muito grande de terapia. E aí ele tem a escola de manhã, à tarde de terapia, então eu acabo ficando o dia inteiro correndo com ele de um lado para o outro, e aí eu não consegui conciliar com o serviço. Então, o maior desafio no início foi esse em relação à parte pessoal. E o desafio maior que a gente tem até hoje é com as outras pessoas, porque as pessoas não sabem lidar e as pessoas elas acabam tendo um olhar torto, acham que é uma criança sem educação. As pessoas às vezes excluem porque ele está fazendo comportamentos diferentes, elas não querem ele no meio, então simplesmente exclui. Então isso essa dificuldade do início a gente tem até hoje, que é com as outras pessoas em lidar com o autismo, mais do que ele mesmo. As pessoas tratam como um problema e muita gente não quer aprender, né? É verdade. E as pessoas que querem aprender sobre, a gente consegue ensinar. Então, todo mundo que eu passo, que passa pela minha vida e quer entender um pouquinho sobre isso, eu estou começando a falar, estou começando a expor publicamente, né? Porque pessoalmente todo mundo sabe, todo mundo que está perto dele, que convive com ele, a gente sempre informa. As pessoas até perguntam, Ingrid, o que eu faço? Como eu posso ajudar? E aí, em cada situação é de um jeito, né? A gente que é mãe já tem um jeitinho, e aí eu vou passando para as outras pessoas também, para conseguir lidar com ele, e acabam aprendendo a lidar com qualquer outro que encontrar, né? Porque, no geral, as pessoas têm dificuldade nisso, às vezes, de como chegar, como fazer, como lidar com uma situação, né? E aí eu acho que a única forma de não lidar com isso é excluindo.